Oramos, queridos. Vamos lá, ore comigo. Muito obrigado, Senhor, por este dia e por tua misericórdia. Eu sei que a nossa pobreza é muito grande com relação ao nosso vocabulário e com relação às nossas palavras, o nosso vernáculo é muito pobre. Mas nós sabemos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Se nós olharmos somente para a natureza, já é suficientemente possível te glorificar. Só olharmos para a natureza, só olharmos para a nossa estrutura biológica. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos aceitar como filhos, nos aceitar como filhos amados através do teu Filho Jesus. Obrigado, te louvamos. Se a natureza te louva, se a natureza anuncia as obras das mãos de Deus, imagina nós que temos boca, que temos o vernáculo, por mais pobre que seja. Mas mesmo assim, Senhor, uma grande maioria de ontem, de hoje e de amanhã não te glorificarão. Tem tudo para te glorificar. Tem a natureza, tem os céus que proclamam a tua glória, tem a natureza que proclamam os feitos de tuas mãos. Tem eles mesmos que se olharem, que se estudarem um pouquinho da sua anatomia, só pode ter sido as mãos de um Deus glorioso para fazer. Como um médico que eu consultei há poucos dias disse, quanto mais eu estudo, mais eu creio em Deus. Ah, que maravilha! Porque só Deus poderia ter feito isso. Então, recebe a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Recebe o nosso louvor. Recebe o nosso quebrantamento. Recebe, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que o nosso entendimento, que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua palavra, entendê-la, recebê-la e pô-la em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. Olá, irmãos. Hoje estamos encerrando o 13º dia, já passamos da metade do nosso jejum. Eu queria te fazer uma pergunta, você aí de casa, se você tem conseguido experimentar essa graça de Deus abundante na tua vida, se você tem conseguido perceber ela no teu dia a dia, nos desafios, enfrentando o pecado, se é possível viver essa graça de forma prática. Às vezes parece um termo tão teórico, tão abstrato, tão longe, mas o nosso desejo é que a graça de Deus possa realmente se manifestar na nossa vida de forma prática, para o dia a dia do cristão. E esse é o desafio desses 21 dias de jejum, podermos ver a graça de Deus superabundando na nossa vida de forma prática. Nós estamos em casa esses dias e a primeira pergunta lançada no primeiro dia do jejum foi: o que é graça? E em seguida as meninas falaram: é favor e merecido. Nós falamos exatamente isso, mas será que conseguimos vivê-lo de forma prática no nosso dia a dia? É um tema maravilhoso, paz do Senhor a todos, um tema maravilhoso, a graça, né? Estamos abundantemente falando nisso nesses últimos, pecado e graça, como a graça pode subjugar o pecado.
mas eu faço das palavras da Anto as minhas palavras, que nós consigamos colocar isso em prática. Caminha pela questão de descansarmos no Senhor, descansarmos nesse favor imerecido. Sabemos que há uma declaração, que há uma mudança de status, que há uma mudança de local e de domínio, e que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, queremos viver isso, queremos levar isso para a prática, e por isso, milagres vão acontecer, portas vão se abrir, financeiras, de emprego. Mas imaginando se o Senhor abençoar poderosamente casas que eram escravizadas por pecados, e depois de 21 dias vão dizer: eu lembro que quando fizemos o jejum de 21 dias de 2026, o Senhor me deu vitória e me apropriei de uma vitória declarada sobre a minha vida. Esse é o nosso desejo sobre você. Esse é o nosso desejo sobre a igreja. Na verdade, é o Espírito Santo que convidou a igreja a caminhar nesse sentido, dessa forma, e nós vamos colher os frutos disso. Você vai colher o fruto disso na sua casa como pai, vendo seus filhos, a transformação que o Senhor vai produzir. Você como filho vai ver isso nos seus pais, você vai ver no seu cônjuge, e se você está fazendo sozinho, você vai ver na sua vida. Que Deus te abençoe. Como não abençoar uma igreja reunida em jejum, depois de uma oração poderosa como essa, que foi feita e está sendo feita na abertura de cada transmissão, para rasgar o céu e dizer: Senhor, há uma legalidade estabelecida aqui de bênção, porque uma igreja está comprometida em jejum. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos escutar a palavra de hoje. Você tem vivido na graça? Nós passamos os últimos dias descobrindo verdades extraordinárias. A cruz nos mudou de reino, a graça nos educa, a liberdade é a nossa nova condição, Cristo é a nossa videira em que estamos, o Espírito Santo habita em nós. Mas hoje, no encerramento desse bloco, nós precisamos olhar para algo que transcende toda a estrutura e todo o governo. Precisamos olhar para o tamanho e para a abrangência da graça, porque aqui está o que entendemos. A graça não é apenas maior do que o pecado, ela é absurdamente maior. E se nunca entendermos isso, viveremos a vida cristã inteira com medo de um inimigo vencido, pois sempre será menor em poder diante de Cristo e do seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, aumentou muito mais a graça, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Prestemos atenção na progressão de palavras que Paulo usa nesse texto. Ele sobe de nível a cada frase. Primeiro, abundasse. A lei fez o pecado abundar. No grego, é multiplicar, crescer em quantidade. Esse é o significado da palavra original. A lei não conseguiu remover o pecado, muito pelo contrário, ela o expôs, mostrou quão profundo ele era. O segundo termo progressivo do apóstolo Paulo é superabundou. Aqui Paulo faz algo que nenhum escritor grego tinha feito ainda. Ele pega o verbo abundar e ele acrescenta um prefixo, criando uma nova palavra, que é superabundar. Isso do grego. Não é apenas maior que o pecado, mas é transbordar além de qualquer medida. É uma enchente que cobre absolutamente tudo. A imagem que nós podemos imaginar e que Paulo usa é de um rio. O pecado é uma enchente que cresce, inunda e destrói, mas a graça é uma enchente ainda maior, que cobre a enchente do pecado. Não empata, não cobre por pouco, mas transborda. O terceiro termo é reinasse. E aqui Paulo volta à metáfora de governo, mas com uma diferença. Ele não diz que nós reinamos, diz que a graça reina. Ela governa através de Jesus Cristo. John Newton, o ex-traficante de escravos, que se tornou pastor, escreveu Amazing Grace. Ele disse: a graça é o trono de Deus estendido até os pecadores. Pensemos no que isso significa para nós. Se o pecado abundou na nossa vida, se há coisas que nos envergonham, falhas que carregamos, padrões que não são fáceis de mudar e humanamente impossíveis, Paulo está dizendo: a graça
que cobre isso tudo é superabundante. Ela não cobre o pecado no limite sem sobra, mas ela transborda, ela superabunda. E é por isso que o bloco 2 termina aqui, porque a convicção que sustenta os próximos dias, quando entraremos na terceira temática central e olharemos para áreas específicas, reais e práticas, não pode ser a convicção de que somos fortes, tem que ser a convicção de que a graça é maior que o orgulho, maior que a ansiedade, maior que a ira, maior que o vício, maior do que qualquer cadeia. A pergunta que encerra esse bloco é: você consegue compreender a profundidade e a abrangência dessa graça superabundante? Se confiarmos que a nossa força é maior que o pecado, nós vamos falhar. Mas se confiarmos que a graça é maior que o pecado, nós vamos vencer. Não porque somos fortes, mas porque a chuva da graça que cobre o pecado já foi liberada aí na sua casa, na sua vida, no seu temperamento. Que hoje nós paremos de medir o pecado, paremos de pesar as falhas na balança para ver se compensa ou se a gente chega lá, mas que comecemos a viver na graça e descobramos que ela é sempre maior. Ela sempre não só abunda, mas superabunda o pecado que abundou. Que nessa esperança você possa encontrar consolo, força e uma chave poderosa na sua vida pessoal de santificação. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, depois de escutarmos essa palavra, eu convido você, vamos a orar ao Senhor? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, porque confiamos no Teu poder, confiamos na graça, confiamos na Tua presença real em nossas vidas. E eu peço em especial, Senhor, venha gerar dentro do nosso coração este compromisso de dependência com o Senhor. Porque, Pai, sozinhos nós não conseguimos nada. Na força do nosso braço é só canseira, é só trabalho. Mas nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com autoridade sobre as nossas vidas. E no nome santo e poderoso de Jesus, abafa, afoga todo o sentimento de independência que possa gerar no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, termos as nossas vidas totalmente nas mãos do Senhor. Lembrando, Senhor, que dependência de Deus não é achar que Deus vai fazer tudo por nós e nós vamos esperar, não. Dependência de Deus também é obediência ao Senhor. Dependência de Deus também é confiar na palavra do Senhor. Dependência de Deus também é permitir que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração, o nosso modo de ver as coisas, a maneira como queremos resolver tudo, e que o Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus em nós, faça viver em nós esta nova criatura, Senhor, que nos foi presenteada quando nós nos convertemos. Eu oro, Pai, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, e peço, Senhor, mova a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles e coloca nos seus corações esta necessidade de dependermos, de estarmos, de confiarmos e de permitir que o Senhor opere e governe na nossa vida através da Sua palavra, porque a Sua palavra é poderosa para transformar vidas. Assim nós oramos e agradecemos por este tempo, por esta campanha, por esse mover, por esse agir do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós te somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu amo os momentos que passo contigo.
tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo de dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, mas afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. O meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero.